Editorial. A educação no Brasil precisa ser reavaliada urgente. Ela treina a criança para crescer com a mentalidade da era agrícola, onde os campos precisavam de mão de obra. Nossa educação sequer fez a transição da era agrícola, a primeira grande horda da humanidade, para a era industrial, quando as pessoas começaram a ser substituídas por máquinas, deixando os campos e indo morar nas cidades. Na era industrial, o pensamento na educação era criar os futuros trabalhadores das indústrias, e eles precisavam saber ler e escrever, mas tinham que ser doutrinados desde tenra idade, a fim de que fossem dóceis como trabalhadores, porque era exatamente isso que precisavam os patrões. Na era industrial, era necessário que os empregados batessem ponto, entrassem para o chão da fábrica, deixando nos escaninhos os seus cérebros, porque as tarefas que lhes cabiam eram cansativas, repetitivas, perigosas e enfadonhas, e os salários não eram nada vantajosos diante das agruras das cidades. Treinaram nossos brasileirinhos para serem pobres e obedientes. Não foram treinados para vislumbrar um mundo onde poderiam ser donos, mas bons funcionários. Enfim, treinaram nossas crianças para serem pobres e obedientes. Recente estudo demonstrou que 98 a 99% das crianças brasileiras foram treinadas para a pobreza. A ignorância favoreceu a criação de mão de obra para as indústrias. As famílias, quando reunidas, falavam de trabalho, de horários, mas nunca falavam de futuro e do crescimento financeiro. Assim, os sonhos eram pequenos e limitados. As conversas com os pais versavam sobre dívidas e mais dívidas e pagamentos que teriam que fazer. Nunca a ideia de que poderia o filho ser um homem rico ou dono de fábrica era levada adiante. Isso não era visualizado porque era tido como insubordinação e princípio de anarquia. O sistema arcaico criou crianças para a pobreza. O sistema de ensino tornou-se ultrapassado, e não por culpa dos professores. É que era assim que o sistema queria e necessitava. Criaram planilhas visando mais produção e funcionários preparados para obedecer. Além da doutrina, o sistema endividava cada vez mais os trabalhadores para que eles obedecessem e trabalhassem mais. As coisas funcionavam mais ou menos como o sistema de castas que dividem as sociedades na Índia. Lá, como aqui, as pessoas foram mentalmente preparadas para trabalhar, para produzir e se contentar com o pouco que tinham e se aposentar e depois morrer. Os ricos recebiam pessoas treinadas para servi-los de forma voluntária, e é o que persiste ainda hoje. Em estados agrícolas como o nosso, grande maioria nem trabalha para uma indústria, mas fala orgulhosamente das pessoas que as empregam. As crianças da minha época foram treinadas
para obedecer e serem produtivas. Essa foi a mentalidade que persistiu ainda hoje. Esses treinamentos eram feitos através das escolas. A mentalidade era a seguinte: estudar, ter diploma, fazer faculdade e ser gerente. Nunca nos treinaram para que fôssemos donos ou patrões. Então as escolas instalavam medos nas crianças que as acompanhariam durante sua mocidade e vida, prosseguindo naquele círculo vicioso. E foi assim: carro, casa, tudo financiado. Casa financiada em 18, 20, 25, 50 anos. Nada pertencia aos trabalhadores. Então, casa, carro, emprego, aposentadoria, velhice e morte virou o desejo ideal para a maioria de quem trabalhava. Quando alguém descobre ser possível fugir de tudo isso e que virar patrão é tão fácil quanto trabalhar, a nova geração da era digital passa a surpreender a todos pela forma leve como estão encarando a vida. Pense nisso. Bom dia. E o melhor